Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Obrigado a você que nos acompanha através também do nosso site, redebrasiloficial.com.br, e você também que nos assiste através do YouTube. Lá você pode encontrar toda a programação da Rede Brasil através do youtube.com e lá você coloca a Rede Brasil Oficial. Você vai encontrar não só as edições passadas aqui do nosso programa, como também toda a programação da nossa Rede Brasil de Comunicação. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre a prevenção de acidentes com animais peçonhentos, que são aqueles animais que produzem veneno e têm condições naturais para injetá-lo em presas ou predadores. Essa condição ela é dada naturalmente por meio de dentes modificados, aguilhão e ferrão também. Os animais peçonhentos que mais causam acidentes aqui no nosso país são as serpentes, escorpiões, aranhas e abelhas. E o que fazer para evitar esses acidentes? Quais os acidentes mais comuns aqui no estado de Pernambuco? Tem algum hospital que é referência nesse tipo de atendimento? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda da nossa convidada de hoje. Estou recebendo aqui já no nosso estúdio a doutora Lucineide Porto. Doutora Lucineide, ela é toxicologista, pediatra e coordenadora do CEATOX. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui dicas e orientações com a nossa convidada no estúdio. Mas antes do nosso bate-papo, tem uma reportagem muito especial que mostra como funciona o serviço do Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco, o CEATOX. Vamos acompanhar a partir de agora como é que é esse trabalho do CEATOX, um trabalho muito importante para todo o estado de Pernambuco. Confira! Geralmente é no período chuvoso que o número de acidentes com animais peçonhentos aumenta. O Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco, CEATOX, já registrou mais de 580 atendimentos relacionados a acidentes com escorpião e mais de 400 atendimentos de acidentes com serpentes nos primeiros 6 meses do ano. Esses animais têm hábitos noturnos e são perigosos. Quando chove muito, esses animais que ficam alojados em tocas, em buracos, eles são desalojados e procuram abrigo próximo das residências. Aí ocorre o contato com crianças, com adultos e ocorrem os acidentes. Quando chove, eles são desalojados das suas tocas e procuram abrigo, alimento próximo das residências. Na região metropolitana do Recife, o mais comum é o aparecimento do escorpião. A picada dele pode ser fatal para a criança. Picada de escorpião é potencialmente grave. Você pode ter quadros leves, moderados ou quadros graves, que podem levar até morte de crianças. Então, no caso da criança for picada, ela deve ser levada com urgência ao Hospital da Restauração, que é onde tem o soro na região metropolitana. Nós temos o Hospital da Restauração, temos em Jaboatão, o Hospital Jaboatão Prazeres, e temos também no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Então, a criança deve ser levada para um desses 3 hospitais. No caso do adulto, o adulto ele vai sentir mais o quê? Dor e dormência. Então, ele deve procurar o serviço de urgência mais próximo à sua residência. Pode ser uma UPA, uma policlínica, onde ele vai ser medicado de acordo com a sintomatologia da dor. Já as serpentes costumam aparecer mais em zonas rurais. A princípio, ele deve ligar para o Centro de Toxicologia, porque nós vamos orientar qual o hospital mais próximo que dispõe o soro antiofídico. É aqui no estado de Pernambuco, ele é distribuído em alguns hospitais regionais e você vai identificar o hospital mais próximo e quando ele chegar no hospital, ele vai ser avaliado para saber qual foi o tipo de serpente e fazer o tratamento adequado. Em casos de acidentes com esses animais, não dá para pensar muito. É ligar para o CEATOX e correr para uma unidade de saúde. O Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco atende pelo 0800 722 6001. A ligação é gratuita. A gente reforça para você que está em casa que o CEATOX ele atua 7 dias por semana, 24 horas por dia para dar essa assistência a você que está em casa nos acompanhando. É muito importante a gente destacar que os profissionais que atuam no CEATOX, eles auxiliam os profissionais de saúde e a população em casos de intoxicações e acidentes com animais peçonhentos. O atendimento é feito pelo 0800 722 6001. Pegue aí papel e caneta, anote que esse número pode ser muito útil para você que está em casa nos acompanhando. 0800 722 6001.
001. E a gente lembra que é uma equipe multiprofissional que atua lá no CEATOX e orienta a conduta a ser adotada de acordo com cada situação. Você que está em casa, está gostando do programa, gostou do tema, vai ouvir daqui a pouquinho o nosso especialista. Ela já falou um pouco na reportagem, mas chegou o momento de você falar, porque você também tem voz ativa aqui no nosso programa. Tem a nossa enquete do dia para você ligar e participar conosco. Vamos lançar agora a nossa pergunta do dia? Olha só, a enquete hoje é a seguinte: você mantém a sua casa livre de entulhos para evitar o aparecimento de animais peçonhentos? Você tem essa preocupação? Liga para a gente, participa do programa. 3424-1547 é a nossa linha interativa, está aberta para você ligar para a gente. Você liga, responde nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o tema e daqui a pouquinho vamos ler sua pergunta e respondê-la ao vivo. 3424-1977 é o nosso segundo número, liga para a gente, participa do programa. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também você pode deixar lá seu depoimento, sua pergunta. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Você participa com a gente, será um prazer receber sua pergunta. Nossa convidada também daqui a pouquinho terá um prazer imenso em tirar sua dúvida sobre o assunto. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você pode acessar o WhatsApp, mandar sua pergunta. Estou aqui já em mãos com o WhatsApp, você vai ligar, vai mandar sua pergunta e eu vou repassar daqui a pouquinho para a nossa convidada de hoje. Eu quero dizer mais uma vez que é um prazer, Lucineide, doutora Lucineide, recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Doutora Lucineide Porto, ela é toxicologista, pediatra e coordenadora do CEATOX. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Muito obrigada e é sempre um prazer poder ajudar a tirar as dúvidas da população em geral sobre as intoxicações e os acidentes por animais peçonhentos. Os animais peçonhentos, né, principalmente os escorpiões, estão preocupando muita gente, principalmente da região metropolitana do Recife. A gente viu que, dependendo da estação do ano, eles começam, né, a procurar abrigo por conta das chuvas. E por conta disso, a gente está vendo, né, um aumento expressivo do número de casos de picadas por escorpiões. Doutora Lucineide, como é que a gente inicia aqui a nossa orientação para quem está em casa nos acompanhando? Acidente, pela palavra, a gente já sabe que não é algo previsível, mas é algo que pode ser prevenido. E a prevenção é simples, não custa muito, doutora. Exatamente. A gente tem que lembrar que os acidentes eles não ocorrem só no período de chuva, não. O ano inteiro você tem acidentes por animais peçonhentos, principalmente escorpiões, principalmente na região metropolitana do Recife. Então, nós temos um período de calor, nós temos aqui o Nordeste, uma região tropical, onde no calor eles ficam mais ativos e quando chove também eles são desalojados e procuram residências. Então, como você falou, todos esses acidentes eles são evitáveis. Então, é importante essa prevenção, é importante você saber o que fazer na sua residência, como procurar ajuda para prevenir os escorpiões e também quando ocorrer a picada é importante você saber o que precisa ser feito. Então, vamos responder para quem está em casa o que precisa ser feito. Lavar com sabão, por exemplo, pode ser uma medida paliativa até você chegar até o socorro? É o seguinte, no caso de qualquer acidente, vamos falar de escorpião agora. Na hora que você é picado por escorpião, então no local da picada você só faz lavar com água e sabão. Você vai sentir, adulto, normalmente ele sente só dor e dormência. Então você procurar o serviço de urgência próximo da sua casa. Não tome nada, não passe nada no local, não precisa amarrá-lo. Você vai na urgência que você vai ser examinado. O escorpionismo ele pode ser um quadro leve, moderado ou grave. Então, o adulto, de um modo geral, é dor e dormência e vai ser feito o tratamento específico. Agora, crianças, principalmente aquelas de pouca idade, que têm o peso menor, é importante que elas sejam levadas com urgência ao hospital de referência. Porque é muito importante esse atendimento do momento da picada até o atendimento. Esse período de tempo é muito importante. É a corrida contra o tempo, É a corrida contra o tempo. Porque o escorpião nosso, o Stigmurus, ele é muito tóxico e essa toxina ela é distribuída rapidamente por todo o corpo da criança e em poucas horas pode levar à morte. Então, essa criança precisa ser levada ao hospital específico onde dispõe do soro. Quando eu não consigo identificar, né? Aconteceu o acidente, mas eu não vi que foi um escorpião que picou aquela área. A área tem uma característica, aquela área vai ficar com característica que dá para desconfiar que se trata ali de uma picada de escorpião?
Não, muitas vezes não dá para identificar, daí a importância de sempre procurar o serviço médico. Então, você não fica em casa. Suspeita pode ser um escorpião, pode ser uma aranha, pode ser um outro inseto, outro. Então, você procura o hospital. A sintomatologia é que vai nos orientar o que deve ser feito. Então, ela vai evoluir de maneiras diferentes. Se for escorpião, tem uma evolução. Se for uma picada de serpente, tem outro. Se for uma aranha, tem outro. Então, cada animal, ele dá um quadro diferente no paciente. Então, é esse quadro que precisa ser identificado pelo profissional habilitado. E essa sintomatologia, doutora, a gente consegue passar, né, por isso assim que sofrer essa picada ou tem um tempo para apresentar os primeiros sinais após esse acidente? O escorpionismo, ele logo em seguida você sente dor, a dor é intensa, então é dor e dormência no local da picada, que normalmente ela compõe um pouquinho a raiz do nervo. Então, se a picada é no dedo, você pode sentir a mão, dedo e mão dormente. Essa dormência pode durar até 2 ou 3 dias. Mas é importante você procurar o serviço médico para fazer o tratamento para dor, né? Porque às vezes só aquela dor pode causar um aumento de pressão, entende? Pode causar um vômito. Então, assim, é importante sempre procurar o serviço médico. E esses acidentes com escorpiões, já que a gente está destacando bastante que é algo muito comum na nossa região, esses animais, eles têm uma preferência, né, por crianças, por adultos, por idosos? Tem uma preferência ou acontece esse acidente com todo tipo de gente, doutor? Até assim, ele não tem preferência Tem por não. nenhum ser humano, né? Ele usa esse veneno para se alimentar, para aprisionar a sua presa e vai se alimentar daquela presa. Então, normalmente ele não pica o ser humano quando se sente ameaçado. Então, assim, é aquele paciente que calça um sapato e dentro do sapato tem um escorpião, então ele vai ser pressionado, ele vai picar. Ou você veste uma roupa e viu aquela roupa, estava no varal, nada de serviço e tem um escorpião ali. Então, ele se sente ameaçado, então ele não tem preferência. Uma criança que está brincando no jardim, coloca o dedo no buraquinho, vai pegar uma folhinha e debaixo daquela folha tem um escorpião. Então, daí a prevenção, né? A gente vê que ocorre muitos acidentes em adultos trabalhadores, entendeu? Adultos jovens. Então, assim, é aquele você mexer em material de construção, em telha, em entulho, sem usar luva de proteção. Você ir para uma área de trabalho, você precisa de um sapato adequado, de uma bota, usar uma luva de proteção. A criança, ela está brincando no jardim descalça, então ocorrem os acidentes, mas assim, independente de idade, de sexo, de faixa etária, todos nós estamos igualmente, potencialmente vítimas de uma picada. Aí no caso das partes do corpo, por ser um acidente, você falou que a gente vai manusear ali um entulho, né, e tem a picada na mão. Tem uma parte assim do corpo que se picar é mais perigoso ou não? O veneno se espalha da mesma forma em qualquer lugar do corpo que foi essa picada, doutora? Assim, ocorre mais, como você falou, em mãos, nos membros, né? Mãos e também, pés, né? Onde você vai, coloca a mão, você está andando, você pisa, é picado, calça um sapato. Então, assim, quando é uma área mais vascularizada, por exemplo, se a picada ocorrer na cabeça, uma área mais vascularizada, ele pode ser distribuído mais rapidamente, entendeu? Mas o veneno é distribuído rapidamente numa criança por qualquer área do corpo. E quando a gente imagina, né, se espalhar pelo corpo, é tanto veneno assim que esse escorpião vai injetar na gente, nesse instinto de defesa, quando existe essa picada, doutora? A quantidade é suficiente, não importa assim, a quantidade que um escorpião injeta numa criança é suficiente para dar um quadro grave e pode levar a óbito em poucas horas. Então, todo cuidado é pouco, falar em prevenção é muito importante, cuidar da sua casa, principalmente quintal, quem mora em residência, né, em casa, tem um quintal às vezes amplo, começa a acumular algumas coisas que sobrou ali, material de construção, às vezes um balde, tijolo, tudo que pode ser acumulado e pode gerar umidade, ele gosta de umidade, doutora? E depois o calor vai ser um ambiente propício para ele se proliferar. A gente poderia dizer assim? Exatamente. Ele vai precisar, a gente diz, os 3 A's. Água, alimento e abrigo. Então, se você tem um abrigo, né, você tem entulho, você tem telha, você tem ali por perto lixo que junta barata e você tem água. Então, você tem água, alimento e abrigo. São os 3 A's do escorpião. Então, daí, não só a sua residência, você tem que ter cuidado também com o entorno da sua residência. Então, você pode manter a sua residência limpa, toda sem cuidado com lixo, mas se ao lado tem um terreno baldio, com material de construção, com telha, com lixo, com folhas, então sua residência está em perigo. Então, daí a importância de você procurar os órgãos ambientais da prefeitura para ver o entorno da sua residência. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no programa Assunto do Dia. Até já!
Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre a prevenção dos acidentes com animais peçonhentos, além das intoxicações. A partir deste momento, vamos juntos conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do site da EBC. Saiba quais são os perigos do ataque de escorpião. Em locais urbanos, os escorpiões costumam se esconder no meio de entulhos, locais fechados, úmidos e escuros. O acúmulo de lixo, materiais de construção, além de vasos e plantas, favorecem o aparecimento desses tipos de animais. A farmacêutica bioquímica Vilma Della Lama explica que o veneno do escorpião causa bastante dor. Essa dor pode ser mais intensa dependendo da condição do paciente que foi picado. Segundo ela, a primeira coisa que a pessoa deve fazer ao ser picado por um escorpião é tratar os sintomas. Ela ressalta a importância de passar por uma avaliação médica para verificar se é necessário fazer o uso do soro. A gente vai saber outras dicas e como se prevenir desse tipo de ataque de animais peçonhentos lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vamos aprender muito aqui no decorrer do nosso programa. Temos muito aqui a aprender, não só com a Lucineide Porto, a doutora, que é pediatra e coordenadora do CEATOX, mas também vamos aprender com o Pedro Neto, ele que é biólogo e pesquisador da Universidade de Pernambuco. Saudar aqui o nosso convidado. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Fique à vontade e traga uma primeira palavra para os nossos telespectadores. Agradeço o convite e parabéns pela iniciativa de tratar um assunto de grande importância para a população em geral. A gente aprendeu que é instinto do escorpião, por exemplo, é um animal peçonhento e é o instinto dele se defender utilizando, né, o veneno. Ele faz isso para poder, na presa, né, ele vai imobilizar aquela presa, vai paralisar e vai servir como alimento aquele outro inseto ou outro animal. No humano, ele faz isso como defesa, ele não faz porque quer, ele se sente ameaçado e pica aquela pessoa, né? É bom a gente explicar isso. Aí tem um hábito, né? Tem um período do dia que ele prefere mais fazer isso, é mais de manhã, é mais à noite. Vamos falar um pouco do dia a dia, né? Do hábito do escorpião, para quem está em casa compreender melhor. Bem, existem muitas espécies de escorpiões. Poucas podem causar acidentes. Todos os escorpiões têm veneno, porém poucas espécies possuem veneno que pode causar algum dano ao ser humano. O escorpião não ataca, como nenhum animal ataca, ele se defende, é um ato de defesa dele injetar o veneno, a peçonha, o que ele produz. Então não existe o ataque, existe o acidente pelo escorpião. Mas o importante é que qualquer acidente com qualquer animal, ou peçonhento, venenoso, outro exemplo como cães, gato, a população deve sempre procurar o serviço de saúde mais próximo, até um posto de saúde, onde vai receber as informações iniciais e, dependendo do caso, vai ser encaminhado para os serviços de maior complexidade. Evitar lavar o local com álcool, querosene, não. Lavar com água e sabão e procurar o serviço de saúde mais próximo. O importante é que esses animais são bem antigos, estão presentes na Terra bem antes do ser humano, são bem adaptados, eram animais aquáticos, passaram a viver no meio terrestre, né, os escorpiões, e é de difícil controle, o controle químico. Então, medidas preventivas, fáceis. Manter o local sempre limpo, quando for época de chuva, aumentar o cuidado, porque realmente desaloja o animal. Recentemente encontrei um escorpião, nessa última grande chuva que teve em Recife, encontrei alguns escorpiões em minha casa, moro numa casa antiga, então provavelmente eles foram desalojados e entraram na minha residência. Então é bastante comum quando você tem, ao longo do ano, aumenta o número de acidentes de escorpiões, tanto em épocas mais quentes, o calor vai desalojar ele do esgoto, do entulho, e também quando ocorre o alagamento nas galerias de esgoto. E eles saem, né, para passear, para procurar alimento das tocas. Tem um hábito assim, é mais à noite, é mais de dia? Qualquer hora é hora para esse escorpião sair e fazer, né, essa busca por alimento? São animais noturnos, então à noite eles ficam ativos.
Porém, se você usa um produto químico em sua residência, você está fazendo uma mudança, desalojando material de construção durante o dia, ele pode sair. Mas o hábito dele é noturno. Então, quando o acidente ocorre no período da manhã, é mais quando a população está manuseando o material de construção, manuseando algum móvel. Mas o hábito dele, ele é um animal noturno, assim como as serpentes. Por isso que é muito importante, doutora Lucineide, ter o número do CEATOX, porque em caso de um acidente, no horário da noite, onde às vezes bate esse desespero, né? Porque é um horário meio que inconveniente, entre aspas, a pessoa não sabe o que fazer, onde procurar socorro, então ligando para o CEATOX, essa pessoa pode ter uma orientação. Exatamente. O CEATOX funciona 24 horas, né? Nós temos um serviço, um telefone gratuito, que é o 0800 722 6001, onde a população pode ligar, a gente faz a orientação, tanto a população no momento do acidente, quanto os profissionais de saúde que ligam dos hospitais. E muitas vezes a criança é acordada no meio da noite chorando, a mãe não sabe o que aconteceu, então assim, é importante pensar em escorpionismo, é saber que é muito frequente esses acidentes, que diariamente ocorrem vários registros lá no Centro de Toxicologia, e sempre está alerta, porque, como eu falei, é importante o período entre o acidente e a procura de atendimento médico. É vital para a boa evolução do caso. É interessante, né, a mãe também perguntar à criança qual parte do corpo está doendo, porque dali pode-se ter o sinal ali de uma picada do escorpião, doutora? É importante, interessante saber disso? Às vezes, uma criança pequena, ela não consegue localizar, né? Um bebezinho, ele só chora, né? Então, assim, é importante, se é uma criança maior que viu o escorpião, localizou, fica bem mais fácil o atendimento. Mas um bebê, uma criança pequena, ela não localiza, ela só chora, começa a vomitar, o coração começa a disparar. Então, tem sinais importantes que a criança mudou o comportamento, ela deve ser levada para um serviço de urgência. Uma vez esse escorpião injetando esse veneno, ele não vai produzir mais veneno? Ele vai morrer também? Como é que a gente poderia compreender isso? Não, a nossa espécie, o Titus stigmurus, ele não libera na picada todo o veneno. Então ele pode picar mais de uma vez, ao contrário de outras espécies que liberam todo o veneno, ok? Agora é importante ressaltar que quem tem criança em casa, só pelo fato de você encontrar o animal em casa, você vê o animal morto em casa, não espere pelo acidente. Ligue para a vigilância ambiental ou entre em contato com seu agente de saúde ambiental, que as prefeituras elas realizam um programa de controle. Agora a população sempre pede o quê? Pede veneno. Quero que aplique veneno na minha casa para acabar com o escorpião. Mas não adianta o uso de substâncias químicas se você não acaba com as condições favoráveis ao aparecimento do escorpião. Então tomar conta da limpeza, do armazenamento de material, evitar entulho. Sobrou o resto do material de construção, eu vou guardar. Saiba como guardar e sempre deixar entulho principalmente no chão, que é o local onde o escorpião gosta mais de ficar alojado. E quem mora em casa onde não é forrada, é telha, ter bastante cuidado, porque acontece muito do escorpião cair da telha em cima da cama ou em cima do berço, né? Então é interessante quem mora em casas que não são cobertas usar mosqueteiros, porque se cair algum inseto, algum escorpião do telhado, não vai ter o acidente. Às vezes essa dedetização, né, doutora Lucineide, é feita por conta própria. A pessoa compra o veneno para aplicar e não só está correndo risco, né, desse escorpião desalojar e sofrer ali uma picada, como também risco de intoxicação. Então é muito importante que você tenha orientação para fazer o que melhor deve ser feito, porque pode gerar uma intoxicação para uma criança, por exemplo, né, um veneno desse pode intoxicar uma criança. Exatamente. E a nossa terceira maior notificação são os acidentes, intoxicações acidentais em crianças por ingestão de produtos diversos em casa. Então, assim, é totalmente contraindicado você fazer essa desinfestação na sua casa. Então, você tem que procurar os órgãos responsáveis, né? Tanto a vigilância ambiental, que vai fazer o entorno, como serviço assim, que tenha realmente registro na vida para fazer a desinsetização da sua casa. Além de você mesmo ter a sua parte, né? Cuidar com... Assim, falando em berço, é importante lembrar, esse mosquiteiro, não deixar que o mosquiteiro vá até o chão, porque aí o escorpião pode ir. Ou encostar o berço, que cuidado, berço encostado na parede, né? Se tiver alguma frecha, alguma coisa, pode alojar o escorpião. Então, assim, você faz a sua parte e a parte de desinfestação você contrata um serviço privado
idôneo para fazer esse tipo de trabalho. Vamos ao ranking, né, dos principais atendimentos lá no CEATOX. Primeiro, são picadas por escorpiões, doutor? Não, primeiro são intoxicações por medicamentos, certo? As intoxicações medicamentosas é a principal causa de notificação. Depois nós temos acidente por escorpiões, depois temos agrotóxicos e os produtos saneantes, que é esse que a gente usa, os produtos que são feitos de limpeza em geral de residência, que as crianças ingerem, né, acidentalmente, muito frequente. A gente falou que no Brasil, né, é comum também o acidente com serpentes. Na região metropolitana não tem muito acidente com serpente, é mais no interior do estado, né? Um animal mais típico do interior do estado, Pedro, a gente poderia dizer assim? Bem, infelizmente, com o desenvolvimento das grandes cidades, com a BR-232, criou um corredor para que esses animais cheguem aqui em Recife. Então, infelizmente, já encontramos esses animais aqui em Recife, inclusive Jararaca, Cascavel, em bairros como Cordeiro, Cidade Universitária e até na ilha de Itamaracá, que não são locais onde você encontrava esses animais. Então, infelizmente, esses animais já estão presentes aqui na região metropolitana do Recife. Já temos registro de acidentes aqui em Recife. Esses animais eles migraram do interior do estado para a região metropolitana devido a que situação? Ao lixo que é mal acondicionado, atraindo roedores e, consequentemente, essas serpentes ao qual os roedores são seu principal alimento. Um ataque de cobra, né, ou serpente, o que é que se faz? Assim, só comentando, realmente vontade, assim, ele ocorre bem mais na zona rural, né? Aqui em Pernambuco ele é mais na zona rural, daí que a importância da Secretaria de Saúde descentralizar esse soro. Então, assim, o soro antiofídico, né, para as picadas de serpentes, ele é distribuído em todo o estado de Pernambuco. Então, o paciente, qualquer cidade do interior que ele for picado, ele liga para o centro de toxicologia, que a gente vai orientar qual serviço que dispõe do soro, o hospital regional mais próximo, para fazer uso desse soro. Você falou que... Da questão do atendimento, a gente explicou essa questão do atendimento e tinha uma pergunta aqui já, doutora. O que fazer caso aconteça essa picada? Porque aqui no ponto chegou uma pergunta, né, de um funcionário bastante curioso e gosta de saber, a gente agradece, o Paulo Raider. Ele perguntou o seguinte: acontecendo esse acidente, uma picada de cobra, é interessante e pode ser feito ali a sucção do veneno, né? Uma pessoa próxima pode ajudar a pessoa a não ficar infectada puxando esse veneno e ela também vai se infectar se ela fazer isso? A pergunta foi do procedimento, né? O que fazer caso aconteça o acidente? Mas chegou essa pergunta e a gente já complementa e a senhora responde para a gente a partir de agora. Certo. Então, assim, no momento que existem muitas lendas, muitos procedimentos até que são contraindicados no caso da picada, né? Um deles é esse, você colocar a boca ou tentar sugar o veneno. Você pode, inclusive, contaminar essa região, piorar, fazer mais trauma no local da picada. Então, o paciente foi picado por serpente, lavar com água e sabão e ligar para o centro de toxicologia. Claro, ele vai procurar o hospital mais próximo para fazer primeiro a avaliação médica, né? Ele não vai... Liga, a gente vai dizer, o hospital de referência, você está em tal cidade, seria naquelas GERES, todas as GERES do estado de Pernambuco, nós temos 12 GERES, todas as GERES têm um hospital regional, certo? Onde vai fazer o atendimento do paciente e vai saber se aquela GERES tem o soro ou não. Então, a gente vai orientar para o local mais próximo. Então, sempre repouso, não dá nada para beber, não colocar nada no local, não colocar torniquete, não passar álcool, nada. Deixa o membro em repouso, lava com água e sabão e procura a urgência no hospital mais próximo. Nem todas as cobras têm veneno, é bom que fique claro também, né? Nem todas as cobras têm esse veneno, então nem todas são peçonhentas, a gente poderia dizer assim, para não causar também um temor na população, né, Pedro? Isso. Mas cabe também a quem está enxergando aquele animal em situação de risco, né? Porque vê uma cobra, você vai ficar logo com medo. Aí eu vou tentar identificar se tem ou não veneno, ou eu tenho que sair correndo mesmo o quanto antes sair de junto daquela cobra. Como é que funciona? O importante é você nunca tentar manusear o animal, porque todas as serpentes e cobras, elas podem ter peçonha ou não, porém elas podem causar outras complicações. Então, se você entra em contato, se você encontra uma serpente em sua residência, você tem que ligar para a vigilância ambiental ou corpo de bombeiros para fazer a remoção. O máximo que você pode fazer é afastar a serpente com
uma madeira do local. Se for dentro da sua residência, tentar isolar o local. Jamais tentar capturar o acidente. E o mais importante, se houver um acidente, não tente matar o animal, porque você pode sofrer um novo acidente. Então, os profissionais de saúde, eles vão diagnosticar, saber qual foi a serpente que picou pelas manifestações que o paciente, que a vítima apresentou. Então, não tente capturar o animal. Se você, caso venha matar, é interessante fotografar, levar o animal até o serviço de saúde. Mas você tentar capturar o animal, até a legislação ela não permite isso, que você mate ou que você capture. E sempre é importante que em Recife não é tão comum encontrar serpentes, cobras, mas se você encontra em sua residência, sempre entrar em contato com a Vigilância Ambiental, que é o órgão competente para realizar uma inspeção e, se possível, alguma alteração no ambiente. E é um veneno também que é muito tóxico, muito perigoso, não só para as crianças e os idosos, como também para os adultos? O veneno da cobra é mais perigoso do que o do escorpião, por exemplo, doutora Lucineide? Os venenos são diferentes. Cada espécie tem um tipo de veneno, tem um tipo de toxina que vai alterar determinados órgãos no corpo. Então, assim, eles são específicos. Nós temos aqui as mais frequentes. Nós temos a jararaca, tem um soro específico, um veneno específico, e vamos assim, fazendo em palavras gerais, vai alterar a coagulação, vai provocar uma reação inflamatória local. Nós temos o veneno da cascavel, que vai dar mais um quadro neurológico, ela é neurotóxico. Nós temos a serpente, a cobra coral, que também é neurotóxica, é muito grave. Então, cada serpente, ela vai injetar um tipo de substância que vai dar alterações diferentes em cada paciente. Então, é como o Pedro falou, a manifestação, a gente vai dar o diagnóstico pelas manifestações clínicas e não pela serpente. É perigoso você tentar levar essa serpente para ser identificada. Nada de manusear. Nada de manusear o animal. Pode ter outro acidente e piorar ainda mais a situação. Deixa a serpente lá no local dela e vá procurar o serviço médico. Vamos agora a um rápido intervalo. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente vai fazer uma pausa, você vai beber uma água, tomar um café e escrever sua pergunta também e mandar no WhatsApp 99209-4819. É o nosso WhatsApp. O tempo do intervalo é suficiente para você escrever sua dúvida, mandar para a gente, beba aí um café e aguarde. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes com animais peçonhentos. Animais que podem chegar aí na sua casa, isso mesmo. Nesse período também de chuva é um período muito propício a que esses animais se desalojem e busquem, abrigo. E às vezes esse abrigo é numa cama, é no próprio banheiro. E a gente vai mostrar aqui esses animais que você já pode ter visto aí na sua residência ou na vizinhança e o que você deve fazer caso aconteça um acidente com esses animais aqui, todos peçonhentos, mas fique tranquilo porque só tem um animal aqui que está com vida, Pedro? Isso. Que é o escorpião. Essa espécie é que a gente costuma, ver nas residências. Que tipo de escorpião? E está bem agitado, hein? Isso. Olha só. Esse aqui é o escorpião mais comum em Pernambuco, que é o Titus stigmurus, Porém, ele tem essa coloração amarela, que é bem característica da espécie, mas ele pode ter uma coloração variada, de acordo com o ambiente que ele vive. Esgoto, em tijolos, de acordo com o ambiente, ele pode ter uma coloração diferente, mas geralmente a coloração é bem característica, esse amarelo com esse triângulo preto na cabeça dele, no cefalotórax, e observe que ele usa o ferrão para injetar o veneno. Porque na extremidade da cauda. Ele é um animal que aqui ele está bastante ativo, geralmente não é esse comportamento dele, mas por estar num ambiente com bastante luminosidade, sendo a doutora disse que há 2 dias que ele está num pote, sem beber água, então sem se alimentar, então ele está bastante agressivo. E ele é grande, né? Médio porte já. É um médio porte, pode ter escorpiões maiores. Vocês observem aqui que tem uma variedade muito grande de acordo com a espécie e de tamanhos.
né? E essas espécies aqui todas a gente encontra na região metropolitana, aqui no nosso estado também? Não, aqui tem o cerrulatus, que é a espécie mais comum no Brasil, que causa mais acidentes, né, inclusive com óbito em adulto. Aqui em Pernambuco você tem aproximadamente 15 espécies, mas aqui o Stigmurus é o mais agressivo. Inclusive já tem a presença do Stigmurus em Fernando de Noronha, levado pela população. É interessante esse levado pela população, porque tem pessoas que se queixam às vezes, né, doutora? Moram no terceiro, no quarto andar e o escorpião subiu. Subiu por onde? Pela escada, ele caminhou e subiu até um terceiro, quarto andar. Foi assim, doutora? Ou não? Tem objetos também que podem ajudar nesse transporte, fazer com que esses escorpiões eles se alojem, né, em andares altos, em prédios. Nós observamos, eu moro no 11º andar e foi observado no meu vizinho um escorpião. A gente foi ver, foi levado pelas plantas. Então ele tem plantas grandes em casa, pode ser planta, pode ser frutas na ceasa, caixão, mudança, transporte, móveis. Então assim, você sempre tem que estar alerta, que ele tanto pode, claro, em casa é bem mais frequente, né, pela redondeza, pela proximidade da terra, mas em apartamentos também podem ser encontrados. E ter cuidado com o ralo, com o elevador, o poço do elevador, pia, então ele pode chegar. Subir pelo ralo? Ali ele vai ter um ambiente propício. Vai ter alimento no ralo, por exemplo? No esgoto tem baratas e por isso que ele se encontra ali? Exatamente. Então, tem alimento nele, tem o escuro, tem um abrigo, tem água e tem um alimento. Então, ter cuidado com o ralo, com qualquer... Sempre deixar fechado, você abre, depois que não estiver usando. Tentar sempre ter ralos fechados em casa. Chegando um escorpião desse, né, ou mais de um, num ambiente, em quanto tempo, mais ou menos, eles conseguem, né, se reproduzir e infestar um ambiente com vários escorpiões? Especificamente essa espécie, o Titus stigmurus, ele é partenogenético por opção. O que é partenogenia? Ele se reproduz sem a necessidade de um macho. Então, ele pode, em poucos meses, infestar uma casa, certo? Então, um único escorpião, ele pode ter várias crias durante o ano, até 3 crias, e em cada cria é uma média de 15 filhotes, então imagine que em quanto tempo ele vai infestar uma casa. Então, um alto poder de infestação, uma alta resistência ao uso de produtos químicos para matar o escorpião, e também ele consegue passar uma grande quantidade de tempo sem se alimentar e sem beber água. Então, é um animal bastante resistente. Certo? Então, por isso que é tão difícil o controle do escorpião. O nosso corpo também ele fica mais resistente após a primeira picada do escorpião? Quem já é campeão em picadas de escorpião pode ficar despreocupado porque o veneno não vai fazer muito efeito? Não, de maneira nenhuma. Não, né, doutor? O veneno não causa uma sensibilização e você começa a ficar imune, não. Sempre que você for picado, você pode ter potencialmente o risco de ele injetar o veneno na pessoa, e você não se torna imune. E ele tem o risco de sair aqui desse recipiente, a gente vê, olha, que ele está bem agitado. Tentando, Tem esse né? risco não, né, Pedro? Não. Ele vai tentar. É uma superfície lisa, Tá então todo mundo seguro. É uma superfície lisa, então ele não vai conseguir sair, ele está insistindo, mas não vai conseguir sair. Porém, superfícies porosas ele consegue subir, mas nesse caso é uma bandeja lisa, ele não vai conseguir subir, mesmo que ele insista. Agora, se fosse um animal maior do que esse, ele ia conseguir sim, mas esse Estamos porte, em segurança. estamos em segurança, ele não vai conseguir sair. Caso ele tente, eu estou aqui com a pinça para pegar ele. E mais ainda, né, com um biólogo e com uma médica, a coordenadora do CEATOX, podemos ficar despreocupados. Tranquilo, Com tranquilidade. Aí no caso, né, a pessoa que está em casa, viu o escorpião, não quer matar, não vai matar, né, o escorpião, aí vai tirar ali a parte onde é injetado esse veneno. Posso fazer isso? E isso não vai representar mais risco para minha família se eu tirei ali a parte onde ele faz essa questão de injetar o veneno? O risco é você ser picado. Né? Grande risco. Grande né? risco. Você não vai conseguir não manusear, de tirar jeito sem ele nenhum. picar você. Então, a única orientação é você matar o animal, certo? Se você conseguir guardar, se tiver um acidente, se você conseguir matar, você tentar levar ao hospital para mostrar a equipe de saúde, ou fotografar o animal, ou guardar. Eu vejo muita população guardando os animais em potes. Dessa forma aqui, né? Colocar dessa álcool. forma, isso. E quando o agente de saúde vai até a residência, ele mostra, foi esse escorpião aqui que apareceu em minha residência. Até porque é importante o registro, você, no caso de escorpião, serpente não, tá? No caso de escorpião, você matar para sabermos que espécies ocorrem aqui em Pernambuco. Até para a vigilância fazer esse controle, porque existem outras espécies
aqui no Brasil. Uhum. Vamos falar desses animais que estão aqui na frente, né? Então, eu trouxe 2 exemplares de 2 serpentes bastante comuns aqui em Pernambuco, que é a cascavel, certo? Ela está conservada no álcool a 70%. Causou um acidente, ela veio do município de Serra Talhada, no interior do estado. Então, ela causou um acidente e o paciente levou até o hospital e nós conservamos para fazer demonstração, até por uma importância científica. Cascavel é uma serpente de grande porte, certo? Ela tem um chocalho, ela avisa, geralmente quando alguém está chegando perto dela, ao contrário da jararaca, que é de menor porte, né? Mas é uma serpente bastante agressiva, bem mais agressiva do que a cascavel. E os hábitos também, hábitos noturnos ou qualquer hora é hora para ela passear e achar uma possível... Mais noturno, né, o hábito. E no caso, né, da cascavel, a gente via mais em filme, né, e vê aquele chocalho assim, a gente vê muito balançando. É daquela forma mesmo que ela vai atuar? Ela primeiro tenta intimidar com o chocalho? Como é que a gente explica esse hábito da cascavel? É muito rápido, né? Assim, às vezes o paciente não consegue identificar a serpente. É muito rápido. O paciente sente que foi picado. Muitas vezes, assim, o problema é que ele não está usando material de proteção que deveria, né? Esse ano nós tivemos muitas chuvas aqui em Pernambuco, no Nordeste. Então, assim, eles estão desalojados e o agricultor, nesse momento, ele vai plantar, porque choveu, então é um período propício, tanto ele vai plantar, como elas são desalojadas. Então, ocorreu um número muito maior de acidentes por escorpiões, por serpentes, do que no ano passado. Então, assim, muitas vezes você não sabe qual foi a serpente que lhe picou e você não vai atrás para tentar levar essa serpente. Não. Você deve procurar o serviço médico. Pela sintomatologia, pelas manifestações clínicas, você vai ser tratado. É verdade, algo que eu escutei muito já no decorrer da vida. Onde tem barata, tem escorpião. É uma regra. Se tem muita barata naquele ambiente, com certeza vai aparecer um escorpião. Mais cedo ou mais tarde? Fato que se você encontra barata em uma residência, em um apartamento, é uma condição favorável ao aparecimento do escorpião. Então, é um indício muito forte de você, onde ter barata, ter escorpião. E é fácil combater barata. É você evitar resíduos de alimentos no chão, é você ter uma limpeza diária na sua casa. Evitando barata, você vai estar evitando o escorpião, já que o escorpião é bastante ele é atraído pela barata. É fácil você evitar barata em sua residência. A gente viu essa agressividade toda. Na hora do ataque é assim mesmo que funciona? Ele é bem rápido e faz, né, para se defender da vítima, né, que vai sofrer essa picada mais à frente. Ele age assim mesmo, é agressivo, pode picar várias vezes na mesma região ou não? Só uma picada de defesa e ele vai-se embora? Não, é assim. Por exemplo, essa semana a gente teve um caso até de um paciente onde ele vestiu uma calça, ele foi picado 6 vezes. Foi para uma reunião, ele sentia a picada, batia na perna e passou. Batia na perna, então ele foi picado várias vezes. Quando chegou em casa, quando ele tirou a roupa, foi que viu que tinha um escorpião. Ele era adulto, só sentiu, não teve maiores manifestações. Mas, de modo geral, é assim, é quando é algum local você coloca um sapato, você bota a mão, então é uma coisa, ele não sai correndo atrás de você. Você que tem que chegar perto e, de alguma maneira, tentar se aproximar dele. Ou você toca, ou calça o sapato, ou veste uma roupa, ou pega um pano. Entendeu? A gente recebeu algo muito interessante, a gente não faz isso de abrir vídeos através do nosso WhatsApp, mas o Edivaldo Bispo, ele mandou aqui uma imagem de, não sei identificar se é uma serpente ou uma cobra. Olha só, Pedro, ele pegou aqui um cabo de vassoura, jogou essa serpente para fora, dá para identificar que espécie é essa? Tive a parte do rabo mais para cima, Nesse caso, isso não é uma serpente, isso é um lagarto. Deixa eu mostrar para quem está em casa agora, olha só. Cobra cega. Pegou esse cabo de vassoura, pegou a vassoura e espantou. Onde é que eu dou a leitura aqui para quem está em casa nos ver? Na câmera 2 aqui. Vamos tentar mostrar. Deixa eu voltar aqui o vídeo. As pessoas chamam de cobra cega. Cobra cega, olha só aqui. A gente vê, já está no play, ele pegou o cabo de vassoura. A forma mais indicada é essa mesmo, de espantar? De espantar o animal se ele aparecer na sua residência assim. É um animal peçonhento, não é essa cobra cega? Não, está aqui o vídeo, não a gente mostrou. Pode causar, ela pode chegar a morder, causar uma mordedura, mas se deve ter sua importância porque é um animal que tem bactérias em sua boca que pode causar alguma complicação. Diferente do escorpião, as serpentes, elas deixam marcas
na garra, onde picou. Já o escorpião você não consegue identificar o local da picada. Exato. Nesse caso, é por ter entulho. A gente vê que é um quintal bem amplo, né? Geralmente muitas pessoas que têm quintal gostam de plantar, gostam também Guardar de separar entulhos. alguns entulhos, né? Resto material Esse de ambiente construção. é que é o propício, não só para cobra cega, é? Cobra A cega. cobra cega, mas também como também escorpiões, aranhas e muitos outros animais. Eu estou observando pela uma breve análise do vídeo, que é um ambiente úmido, com tem alguns entulhos, bastante capim e mato, né? Vejo que tem material de construção, então isso aí cria um ambiente favorável ao aparecimento desses animais. E o mais esperto aqui foi um gato que aparece na imagem, ele correndo, né? Assim que ele avistou esse animal, ele correu. E os Acertou animais ele. também, né? Os pets, São vítimas. eles são vítimas desses Isso. animais peçonhentos. Aí, como é que se agem? Se uma cobra ou um escorpião picou esse animal, como é que se faz? Aqui em Pernambuco, o Cietox só atende seres humanos até o momento. E o soro só é disponibilizado para os seres humanos. Então, em animais, em pets, o veterinário ele tem que tratar as manifestações, já que o soro, que é ofertado pelo SUS, nos hospitais públicos, é ofertado apenas para seres humanos. Então, a dica aqui para o Edivaldo Bispo é cuidar desse quintal, né? Evitar que acumular Intensificar a algumas coisas, porque limpeza. essa cobra cega pode voltar novamente. Pode voltar. E outros animais também. E outros né? animais. Vamos aqui a mais participações. Temos outra pergunta de uma telespectadora que não se identificou, mas disse que na residência dela já apareceu diversas vezes escorpiões. Ela tem uma preocupação porque ela tem um bebê de 2 anos. É para ter preocupação mesmo. É cuidar desse ambiente e ver onde potencialmente pode ter ali um local propício à proliferação do escorpião. Não é dar ambiente, água, nem alimento. Alimento. Evitar isso. Evitar os 3 A's. Porque ela tem que se preocupar. Um bebê de 2 Ela anos, né? tem Uma que se picada pode ser preocupar. fatal. Eu acho que ela deve procurar a unidade básica de saúde próxima da residência dela, né, para ver se os técnicos da vigilância ambiental vão ver a residência dela e o entorno da residência dela, né, se tem alguma a maneira de eles combaterem essa proliferação tanto do escorpião como de outros insetos. Primeiros socorros, é muito importante a gente fechar esse bloco do programa falando para quem está em casa. Aconteceu um acidente, uma picada de escorpião, nada de isolar essa área, colocar uma roupa ali para poder prender, para o veneno não se espalhar, não fazer mais o quê? Vamos falar o que não deve ser feito e o que fazer nos primeiros socorros em caso de picada de escorpião. Lucineide, fica à O que vontade. deve ser feito primeiro, que é o mais importante, lavar o local com água e sabão e levar o paciente, ou adulto ou criança, para o hospital mais próximo. Sendo criança, essa criança vai ser levada para o hospital da restauração. E sendo adulto, ele pode procurar uma policlínica, pode procurar uma UPA, ou até a unidade básica de saúde próxima à sua residência, que ele vai ser avaliado pelo médico e vai ser tratado de acordo com a sintomatologia. E o que não fazer? Não amarrar, não colocar nenhuma substância, nem álcool, nem dar nada para esse paciente beber, nem a criança, nem adulto, não dar nenhum remédio. E bem importante, ligar para o Centro de Toxicologia através do número 0800 722 6001, que nós vamos orientar o que deve ser feito, tanto em crianças quanto em adultos. E o que vamos fazer agora? Vamos a um rápido intervalo, guardar esse escorpião que está bem agitado aqui no nosso programa. Vou pedir licença aos convidados, vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora tem aquele momento bem especial do nosso programa. Estamos de volta para deixar você com água na boca porque é hora da receita do dia e hoje tem uma receita muito especial com a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? A dica de hoje é especialmente para você que está de dieta, mas não abre mão daquele docinho. Nós vamos fazer um mousse de morango saudável e você vai precisar de poucos ingredientes que eu tenho certeza que você tem em casa. Então pegue papel e caneta e anote tudo que você vai precisar. 8 morangos congelados, um envelope de gelatina sabor morango diet, 150 ml de água fervente, 2 colheres de sopa de creme de ricota, 200 gramas de iogurte natural desnatado e 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado. Eu vou começar a receita de hoje dissolvendo a gelatina na água quente.
Então aqui eu tenho a gelatina sabor morango e a gente vai colocar na água quente e mexer. Lembrando que você também pode fazer outros sabores, como limão, abacaxi, fica a seu critério. Feito isso, nós vamos colocar tudo no liquidificador. Então aqui eu vou colocar primeiro a gelatina. Aqui eu tenho o iogurte natural desnatado. Vamos colocar também a ricota. Aqui os morangos congelados. E por fim, o leite em pó desnatado. Agora é só bater tudo. Após bater bem, nós vamos encher as tacinhas. Você pode colocar no recipiente que desejar. E depois a gente vai levar para gelar por 20 minutos. Após 20 minutos, a nossa sobremesa está pronta. O bom é que você pode comer sem culpa. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e nos encontramos no próximo Receita do Dia. Até a próxima receita, Luciana Luna. Muito obrigado por essa receita bem prática, né? Uma mousse de morango, a gente agradece todo o passo a passo. Se você perdeu algum detalhe, você não vai se preocupar, porque assim que terminar esta edição do programa, a receita vai estar na nossa fanpage, na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia, clica o play, né, lá no vídeo, você vai fazer aí na sua casa para reunir toda a família. Luciana Luna, muito obrigado e a gente segue porque tem mais coisa boa aqui no Assunto do Dia. Vamos conferir agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fica aí com papel e caneta, anote as vagas e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos às vagas de emprego para hoje. 2 vagas para analista de recursos humanos, 2 vagas para você preencher. Uma dessas vagas, a exigência é de ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.800 é o salário, 2 vagas para analista de recursos humanos. Tem mais vagas sim e vamos conferir agora aqui na nossa tela uma vaga para arquivista, uma oportunidade com exigência de ensino superior completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 3.060. Uma vaga para arquivista. Vamos à próxima tela com mais oportunidades. Agora 25 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. 25 vagas. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência não exigida. O salário nesse caso aqui é a combinar. 25 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. Se interessou por uma dessas oportunidades? As vagas de hoje elas são da Agência Estadual do Trabalho. O telefone para contato, anote aí, 31 83 7065, 31 83 7065. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E vamos voltar a falar sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos e também sobre intoxicações, principalmente intoxicações por produtos de higiene pessoal, higiene, né, produtos de limpeza, como a gente bem conhece. Muita gente compra no supermercado, outras pessoas compram ali no porta a porta. Isso também tem um risco de intoxicação, porque a criança ela pode confundir esse produto de limpeza. É muito comum essa confusão na mente da criança e ela ingerir um produto como esse, doutora Lucineide? É bastante comum e muito perigoso, né? Porque esses produtos que são vendidos de maneira clandestina, sem uma autorização da Anvisa, eles são acondicionados em garrafas PETs, que muitas vezes confundem a criança com refrigerante, com sucos. Então, a criança pode ingerir inadvertidamente, né? Normalmente, eles são coloridos, é azul, são cores fortes, às vezes o cheiro agradável. E tem o perigo de a criança ingere e a gente não sabe exatamente
qual o produto, qual a composição daquele produto. Então, assim, é perigoso, isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Agora, ocorrendo qualquer acidente desse, você liga para o centro de toxicologia que ele vai ser orientado o que deve ser feito. Nunca, né, forçar a criança a colocar para fora aquele produto que foi ingerido, isso também pode ser um risco e pode piorar a situação dessa criança. O produto pode queimar as vias respiratórias, pode fazer o que? Doutora Lucineide, que é pediatra, tem muito mais propriedade para explicar para quem está em casa. Pode, assim, esses produtos, de modo geral, produtos de limpeza, ele tem substâncias cáusticas. Então, essas substâncias cáusticas, ela dá uma lesão em todo o aparelho, no esôfago, no estômago. Então, se você estimula a criança a vomitar, esse produto pode queimar mais a região e você também pode ocorrer uma aspiração. Então, ele pode ir para o pulmão. Então, assim, é muito perigoso. Nesse caso específico, em qualquer tipo de intoxicação, ou seja por medicamento, ou seja por agrotóxico, você não deve induzir o vômito em crianças nem em adultos. Você deve procurar o serviço médico para fazer o tratamento adequado. Tem casos também, Pedro, de acidentes com plantas? Tem plantas que são venenosas? Sim, e muitas dessas plantas são usadas como plantas ornamentais. Comigo ninguém pode, jiboia, então são plantas que você pode ter em casa, mas você tem que saber que aquela planta tem um risco. Então, você não vai tirar, não vai matar a planta, você alertar a criança e principalmente também os cachorros, os gatos que comem plantas, mas existem muitas plantas tóxicas. Então, sempre que você for comprar uma planta, buscar informação na internet se aquela planta tem alguma toxicidade. Geralmente, toda planta pode causar uma irritação gastrointestinal, mas algumas plantas são bem tóxicas. E nesses casos, né, acontecendo a intoxicação por uma planta, o que deve ser feito, doutora? A primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é a prevenção, né? Criança, somente a maior quantidade de acidentes ocorre em crianças de 1 a 4 anos. Você tem que orientar aquela criança, educar que ela não pode pegar naquela planta, não pode botar na boca. E um alerta, assim, ela tem que ser sempre supervisionada, a criança em casa. Mas no caso que a criança injete, de alguma maneira, você vê que a criança botou aquela planta na boca, ela deve ser levada, tentar lavar a boca na hora que a criança ingere, lava a boca com água corrente, só com água, leva a planta, aí a criança para o serviço de urgência mais próximo. Nesse caso, você leva para identificar a planta, né? Se você uma planta grande, você tira uma foto para identificar que tipo de planta foi, porque cada planta tem situações diferentes. E a toxina da planta pode ser fatal para uma criança? Sim. Pode. Sim. Agora, principalmente no caso de planta, você ter cuidado com aqueles mitos caseiros, chá de planta para uma gripe, tratar um resfriado, tratar uma gastrite, que é o que se chama de medicina popular, né? Então, cuidado com essas orientações, sem procurar um médico e evitar a automedicação, a ingestão de chás caseiros, xaropes, sem orientação médica. A automedicação é um perigo mesmo. E assim, importante, assim, principalmente a Comigo Ninguém Pode, uma planta que várias pessoas têm em casa, ela pode realmente dar um quadro grave, que ela dá um edema no local, então a criança não consegue respirar. Então é uma urgência médica que tem que ser tratado de maneira emergente, senão pode complicar. Essa automedicação não é só perigosa, como também, né, pode, não só quem ingere essa medicação por conta própria, mas onde você aguarda essa medicação. Isso é muito importante também destacar, porque quem pratica, às vezes, a automedicação tem em casa aquela farmácia. E o Pedro trouxe uma foto aqui pra gente, onde a gente mostra o que não deve ser feito. A gente vê aqui agora nessa imagem, a partir deste momento, olha só, tudo ao alcance da criança. Olha só, Pedro, quanta medicação, então, você observa álcool, isso é um lugar de fácil acesso à criança, né? Então, creme dental, perfume. Então, uma criança de 5 anos, ela tem acesso a isso. Imagine que isso fica na parte de baixo do guarda-roupa. Todo isso chamativo para a criança. Vai chamar logo a atenção a escova de dente, ali bem colorida, está bem próximo a essa medicação. Ela pode querer brincar com os outros produtos também, e até colocar um produto que não deve, né? Uma pomada no lugar do creme dental. No caso do termômetro, ela pode pegar a pilha. A gente vê aqui também nessa imagem. Ela pode pegar a pilha, né? E a doutora que é pediatra, ela tem bastante experiência nessa área da segurança da criança. Que a gente viu, né? Acidente com a medicação, intoxicação por medicação,
está lá no topo do ranking, né, dos atendimentos do CEATOX. Está lá no topo do ranking. E assim, existem medicações até para criança que ela tem, para tentar a criança aceitar, então ela tem gosto agradável, cores vivas, então a criança ela pode ingerir acidentalmente porque acha gostosinho, porque é docinho, e isso ocorre com muita frequência. E são substâncias que estão potencialmente tóxicas que podem, no momento, a criança não ter nenhuma sintomatologia, mas ela precisa ser avaliada para ver se aquela dose é tóxica, porque posteriormente a criança pode ter alterações renais, hepáticas por uma intoxicação. Tem ali tesoura também, né? Que aí já não seria um risco de acidente nem com o animal peçonhento, nem intoxicação, mas seria um acidente mecânico que deve também ficar distante da criança, né, doutora? Sem dúvida. Enquanto pediatra, pode também chamar a atenção do papai e da mamãe. Acondicionar a medicação, se for fazer isso, em um local de difícil alcance. Verificar a validade também desse produto é interessante, né, doutora? Exatamente. Nós devemos ter em casa medicações que precisa ser usada de uso frequente, mas mesmo assim ela tem que ser acondicionada em armários altos e com chave. Nunca subestimar a inteligência da criança, a capacidade que a criança tem de subir no móvel, abrir e ingerir aqueles produtos. Então é muito frequente a criança tomar comprimido do vovô, o remédio da mãe ou uma medicação que ela mesma está acostumada a tomar, ela abre e toma. Então assim, diariamente isso ocorre. E se todas essas situações, elas são preveníveis. Então assim, você pode evitar essas intoxicações. Ela pode confundir uma medicação com uma bala, com um chiclete, não é verdade, doutora? Exatamente. Tem alguns comprimidos que são coloridos, então ela pode colocar na boca como produto de limpeza, produto de higiene. Então assim, a criança ela realmente explora porque faz parte do desenvolvimento motor, sensorial no ambiente dela. Então cabe a nós, pais, cuidadores, deixar a criança num ambiente seguro. Só para enfatizar a questão da intoxicação, lembrar que no próximo mês de setembro se comemora o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, certo? Então, muitas das intoxicações ocorrem por suicídio, né? Por tentativa de suicídio. Aí são mais, assim, adolescentes e adultos, né? A criança é mais acidental, né? Agora, adolescentes e adultos, a grande maioria é tentativa de suicídio. Então, nada de deixar isso em fácil acesso, fácil alcance. É muito importante, né? Importante também que está em casa tem a preocupação de limpar a casa, mas às vezes o vizinho não tem essa preocupação. Essa pessoa que está nos assistindo agora pode ter uma ajuda do poder público? A gente tem alguns números aqui que a doutora Lucineide Porto ela trouxe para informar você que está em casa, que é interessante caso você precise, né, do Centro de Vigilância Ambiental do seu município, você ligue para esses telefones. Tem aqui no Recife o CVA, né, como a gente conhece. O CVA no Recife atende pelo telefone 3355-7704 e todos esses outros números. Você vai agora fazer, sabe o quê? Tira uma foto aí dessa tela, porque esses números podem ser úteis para você que está em casa. O CVA na cidade do Paulista, 34335341, em Jaboatão dos Guararapes, 3379-5784, Olinda, 3301-5228 e em Camaragibe, 3458-0723, caso você precise, né, do Centro de Vigilância Ambiental para fazer o controle, né, se muitos escorpiões atacaram ali aquela área, né, se proliferar. Eita, que palavra difícil. Agora tentei ensaiar a palavra. Então, se eles se espalharam ali naquela área, ligue para o CVA e você vai ter ajuda. Nesses casos, né, doutora? Exatamente. Tem ajuda e você também pode procurar a unidade básica, né, o posto de saúde perto da sua residência. Porque aí o agente de vigilância ambiental vai lá e te dá uma ajuda. Eles fazem isso com muita segurança. Vamos dar uma orientação, vamos falar o que você deve fazer para evitar aquilo. E nesse caso, eles podem também combater, se tem muitos escorpiões na área. O CVA serve para isso também, doutora? O CVA também, o né? trabalho, os agentes de vigilância ambiental fazem exatamente isso. Eles vão avaliar a área, por que está tendo proliferação de escorpiões ali. Será que, como a gente falou, será que tem entulho? Será que tem muitos insetos? Então, vamos limpar aquela área, não só os escorpiões, como as outras endemias que são, os vigilantes ambientais ajudam a esse controle. A população conhece, é um trabalho muito importante que esses agentes desenvolvem, e conhece como o agente da dengue. Mas, na verdade, ele é o agente da saúde do ambiente. Então, se você tem problema com roedores, como o cego, então não é só o agente da dengue, eles são agentes de saúde ambiental. E a população deve receber bem esses agentes em casa. Uma última pergunta aqui no nosso WhatsApp, ainda há tempo, Regina Rocha. Regina tem 38 anos, mora em Casa Amarela. Ela disse que foi picada na coxa por um escorpião.
foi até o hospital, né? Ela foi medicada no hospital, porém as dores ali no local da picada permaneceram durante 18 horas. Parecia que os músculos em volta ali da picada estavam sendo espremidos. Logo, ela tem fobia de escorpião. Regina Rocha, de 38 anos. Essa dor intensa mesmo, como se tivesse os músculos sendo espremidos durante 18 horas, isso tudinho, doutora? Pode ser. A dor é muito particular de cada paciente, a quantidade de veneno injetado. Então, ela pode ter, talvez, como uma contração muscular, ela sentiu, talvez, que ela chame assim. Então, assim, ela deve manter o analgésico a cada 6 horas, o analgésico que foi prescrito pelo médico, e compressa morna. Então, a compressa morna no local da picada, cuidado para não queimar, mas é uma compressa bem morna, ajuda muito a combater essa dor. E essa dor pode permanecer até 24 horas ou mais, dor e dormência nesse local. Isso é bem frequente no acidente com esse escorpião Tifus stigmoides que nós falamos. Estou vendo algumas pessoas aqui no estúdio balançando aqui a cabeça, doutora, falando que é assim mesmo que funciona. Tem um Rocha que parece que já sofreu, né, uma picada de escorpião 2 vezes. Tem também aqui o Anastácio, todo mundo, o Anastácio, o Edmilson. Também. Edson que está aqui também, já balançou a cabeça. E todos são, frequente. Se não são bicampeões, são tricampeões, já mais de uma vez, né? Tem que ter cuidado, então, tem que ter esse cuidado. Tem que proteger, principalmente as crianças, né? Essas que são as maiores vítimas. Ok. A gente fez aqui no começo do programa uma pergunta, a nossa enquete. E a gente fez a pergunta muito simples, a pergunta hoje foi a seguinte: você mantém a casa livre de entulhos para evitar o aparecimento de animais peçonhentos? Das pessoas que ligaram e participaram, 36% disseram que sim, que tem esse hábito de manter a casa limpa para evitar acidentes com animais peçonhentos. 64% disseram que não. E as pessoas que ligaram e responderam não, disseram que moram em casa com quintal. Tem que redobrar sim esse cuidado, limpar o quintal para que você evite acidentes com animais peçonhentos. Reforçando o número do CEATOX, caso aconteça algum acidente, né? 0800 722 6001. E agora a gente agradece aqui os convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Pedro Neto, ele que é biólogo e pesquisador da Universidade de Pernambuco. Pedro, considerações finais, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço pelo convite e ressalto que é uma corresponsabilidade da população com o poder público. Então, não espere que o poder público realize a ação. A população ela também tem que colaborar, mantendo os quintais limpos. E uma simples, você sabendo a hora que o lixo passa, que o caminhão do lixo passa, colocando na hora que o caminhão do lixo passa, você vai evitar um monte de problemas. E não esperar pelo poder público. É uma corresponsabilidade da população e o poder público. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Lucineide Porto, ela que é toxicologista, pediatra e coordenadora do CEATOX. Muito obrigado, doutora. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada pelo convite. A Secretaria de Saúde, em nome do CEATOX, o CEATOX em nome da Secretaria de Saúde, assim, agradece essa oportunidade de divulgar e assim mostrar para a população que podem contar com o CEATOX. Liguem tanto em casos de picadas de animais peçonhentos como em casos de intoxicações. O serviço funciona 24 horas, tem uma equipe multiprofissional que vai lhe dar as orientações que devem ser feitas no momento, tanto para a população em geral, como para os profissionais de saúde que nos procuram. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pela prestação de serviço à nossa sociedade. Voltem mais vezes. Você que está em casa, não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Eu estarei aqui aguardando você para a gente encerrar juntos esta semana. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço e um excelente dia. Até amanhã.